Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? É uma imensa satisfação ter você aqui comigo em mais uma edição do Papo Pentecostal e nessa oportunidade nós vamos falar um pouquinho sobre a visão bíblica a respeito da comunidade cristã, a igreja local, a igreja do Senhor. Antes de eu falar e trazer as minhas considerações, por favor, deixa aqui o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo e ative as notificações para que você possa ficar ligadinho aqui no Papo Pentecostal. Vem comigo! Para poder falar com você a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo, segundo o modelo que nós temos no Novo Testamento, o primeiro conceito que deve ser trabalhado é o de desassociarmos a expressão igreja com um edifício onde as pessoas se reúnem para adoração. Infelizmente, o evangelicalismo brasileiro não foi muito feliz em fazer essa desconstrução. Por conta disso, é muito comum nós utilizarmos expressões eu vou na igreja, eu estou indo para a minha igreja e sempre tendo em mente a imagem da construção do templo, do edifício que foi consagrado para adoração. Contudo, a Bíblia Sagrada, em todo o Novo Testamento, nunca apresenta a igreja dessa forma, nunca a expressão igreja é associada com edifício. A expressão grega eclésia, que foi traduzida como igreja no nosso idioma, ela se refere a uma assembleia de pessoas que foi chamada para fora. E ao longo do Novo Testamento, nós temos diversas expressões que tentam demonstrar para nós a natureza da igreja e qual o plano de Deus a respeito dela. A Bíblia Sagrada apresenta a igreja como uma família. Efésios capítulo 2 e versículo 19 afirma que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus idealizou a igreja como uma família de fiéis, aonde os laços consanguíneos, eles são menos importantes do que os laços de fé que nos unem por causa do nome de Jesus e da obra que ele consumou na cruz do Calvário. Então a igreja de Cristo, ela é idealizada na Bíblia como uma família de fiéis. Para que essa família de fiéis funcione, a igreja também é considerada na Bíblia um local onde o amor deve reinar de forma abundante. Romanos capítulo 12, versículo 10 nos apresenta essa realidade, levando os irmãos a terem um amor tão profundo por Deus e pelo semelhante, a ponto de contagiar toda a comunidade, neste sentimento em que o eu, ele dá lugar para o nós, onde o egoísmo dá lugar para o altruísmo, aonde o orgulho dá lugar para a solidariedade. E nesse ponto é importante nós entendermos que o amor é um importante termômetro espiritual que nós temos para saber se uma igreja é espiritual ou não. Antes de observarmos as manifestações, os dons que podem ocorrer em suas reuniões, nós precisamos verificar se verdadeiramente aquela comunidade ama a Deus de todo o coração e o seu semelhante como a si mesmo. Sendo a igreja uma família e um lugar de amor, é extremamente importante que no ambiente da comunidade cristã exista um profundo sentimento de dedicação e de serviço. Infelizmente, nós criamos uma mentalidade de que a igreja é o lugar que eu vou, quando na verdade deveria ser o pensamento que a igreja é a vida que eu vivo e o povo com o qual eu me identifico. Quando nós temos esse sentimento de causa vivo no nosso coração, o ato de servir se torna natural, passa a ser a maneira como nós exercitamos a nova fé que nós recebemos no Senhor Jesus. Por isso, a comunidade cristã, ela é uma comunidade de servos, onde os talentos naturais que tenho, os dons espirituais que recebi quando fui unido ao Senhor Jesus Cristo e o aprendizado de vida que Deus me oportunizou, todos esses devem ser utilizados para o bem do meu semelhante, para o bem da comunidade cristã e para o avanço do reino de Deus. Apesar da comunidade cristã ser um ambiente propício para praticarmos o serviço cristão e dessa maneira minimizarmos o sofrimento dos nossos irmãos na fé e, obviamente, de toda a comunidade onde nós estamos inseridos, em muitos momentos nós não teremos recursos, capacidade
e até experiência suficiente para diminuir a dor de alguém. Nessa hora em que Deus nos lembra da nossa impotência, nós somos lembrados que, enquanto comunidade cristã, nós somos o sacerdócio real que deve interceder a Deus e buscar ser o meio pelo qual Deus resolve os seus assuntos no mundo. Por isso, a igreja também é um lugar de intercessão. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no verso 17, que nós devemos orar sem cessar, e o Novo Testamento nos recomenda orarmos uns pelos outros. Dessa forma, quando os meus recursos se esgotam, os de Deus são extremamente abundantes, e Deus me convida a mergulhar enquanto igreja do Senhor em uma vida de intercessão, para que a vontade dele seja feita na terra, da mesma forma que é feita no céu. Fala a verdade. Você tem orado ainda? Você tem buscado a Deus? A igreja é um lugar de intercessão. Pelo fato da igreja ser composta por seres humanos que foram perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, mas que ainda não são perfeitos, ela também deve ser um local onde a transparência impera, para que nós possamos, enquanto membros uns dos outros, podermos confessar os nossos pecados e dessa forma sermos acolhidos, encorajados, instruídos e até mesmo advertidos para vivermos uma vida cristã com mais profundidade. A igreja deve viver de tal forma que os membros se sentem encorajados a serem transparentes e a deixarem exposto uns aos outros aquilo que eles são, aquilo que eles vivem, aquilo que eles sentem. Infelizmente, um espírito de meritocracia tomou conta do coração da igreja brasileira e nós consideramos a igreja um lugar de heróis, onde se exibem troféus e tantas coisas, mas na maior parte das vezes todos os santos possuem pontos de vulnerabilidade que muitas vezes, por força das circunstâncias, eles ocultam por medo da censura, da culpa, da condenação. Se na igreja de Cristo imperar o amor, imperar a compaixão, imperar a misericórdia, podemos ser nós mesmos o tempo todo e o tempo todo poderemos ser encorajados para vivermos o nosso melhor para a glória de Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sararmos. Quando a igreja vive nesse nível de transparência, certamente, nesse ambiente, o Espírito Santo fará obras maravilhosas e conservará a igreja saudável para a glória de Deus. Além disso, a igreja é um local onde o espírito do perdão deve ser vivo e operante. O perdão é a força que pode transformar o universo. É por isso que o Evangelho de Cristo é construído sobre a perspectiva do perdão. Na igreja, este sentimento deve ser vivo, porque sendo seres humanos como nós somos passíveis de errar, de cometermos até mesmo atrocidades e erros grosseiros, bobos, que merecem advertência, merecem correção. Mas é justamente nessa hora onde nós menos merecemos o perdão, é quando nós mais precisamos dele. E a igreja perdoada deve perdoar com a mesma intensidade que foi perdoada pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia planejou que os nossos encontros de adoração sejam vividos na perspectiva da comunhão. E dessa forma, eu preciso entender que para que esse tipo de realidade aconteça, eu devo criar laços de comunhão profundos com aqueles que, como eu, foram salvos da condenação pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja se torna um local que eu frequento para assistir uma programação, essa igreja perdeu completamente a sua visão e o seu senso de causa e de propósito. A igreja deve ser um ambiente de comunhão, de fraternidade, de encorajamento mútuo, onde as pessoas vão porque querem estar juntas e ali serem canais que o Espírito Santo pode usar para que uma e outra seja encorajada, fortalecida e dessa forma o corpo de Cristo seja edificado. Espero que esse papo tenha encorajado você a reimaginar, repensar, entender o seu papel como membro do corpo de Cristo e, quem sabe, ser o instrumento que Deus vai usar para agitar a sua comunidade cristã e levá-la a uma visão renovada do plano que Deus tem com a sua igreja na face da terra. Fica na paz.